E Deus ele já nos pré-escolhe, ele já nos escolhe, e nós escolhemos a Deus também, de acordo com a nossa vontade. E então, mas não só a nossa vontade determina o nosso futuro, o nosso passado, o nosso presente, enfim, nossas escolhas. O próprio livro, se eu não me engano, de Provérbios, do rei Salomão, filho do rei Davi, ele diz que para Deus gerenciar e mudar o pensamento de um rei é tão fácil quanto dirigir a correnteza de um rio. Então, por exemplo, ninguém pode contra Deus. E existem diversos outros livros ali afirmando a soberania de Deus, a pré-existência dos planos, dos pensamentos de Deus e das escolhas de Deus e das nossas escolhas em referência a Deus e os nossos próprios caminhos. Como, por exemplo, em Jó, em Salmos, esses livros do Antigo Testamento. Por exemplo, no Novo Testamento, Jesus afirma a sua pré-existência, né? Quando as pessoas falavam para ele a respeito, por exemplo, assim, quem é você, né? Quem é você para exorcizar, para expulsar os demônios desse garoto, dessa menina, enfim. Então, Jesus falava que antes de Abraão, antes de Salomão, ele já existia. Então, por que ele falou, por exemplo, de Salomão? Porque, para quem não sabe, Salomão, ele, que era guardado por Raziel, que é o anjo da sabedoria, ele recebeu de Raziel e de Miguel, que é o irmão dele, que é o comandante dos exércitos celestiais, que expulsou Lúcifer, né? Expulsou o rei Léo do céu. Ele recebeu um anel com a estrela de Davi, que é o sinete, né? O sinete de Salomão, a estrela de Davi, que é o símbolo da aliança, né? Que é o símbolo da união, da proteção, que é contrário ao símbolo da expulsão, que é o símbolo da desobediência, que no caso é o símbolo de Caim. Então ele recebeu ali o anel da estrela de Davi, também conhecido como sinete de Salomão, onde ele conjurava, né, anjos caídos e obrigava eles a fazer a sua vontade de acordo com aquele símbolo e com as orientações dos anjos superiores. Então, por exemplo, o grande templo do rei Salomão, ele foi construído obviamente com estrutura, com projetos, com mapas ali, com elaborações de arquitetura, de engenheiros, de pedreiros, de mestres de obras, mas ele utilizava ali as forças desses anjos caídos, através desse símbolo dado por Deus através dos anjos, para invocar e controlar espíritos decaídos, para utilizarem eles em animais para carregarem pesos muito pesados, como pedras, concretos ali, madeiras muito pesadas que os homens não aguentavam. Então existem diversas ali construções que até hoje a gente não entende. Por exemplo, as pirâmides do Egito, ali em Machu Picchu no Peru, as pirâmides dos Incas, dos Maias, enfim. Existem tantas arquiteturas antigas, tanto na Bíblia quanto fora da Bíblia, que nós não entendemos e sequer um dia poderemos entender, se é que isso vai ser possível. Então, Salomão é muito referido à sua sabedoria. Por quê? Porque quando o rei Davi, que também era instruído na Cabalá e era guardado pelo arcanjo Miguel, e Moisés, no caso, era guardado pelo arcanjo Metatron, Davi pelo arcanjo Miguel e Salomão pelo arcanjo Raziel. E Davi passou ali as instruções de que a sabedoria é a coisa principal para chegar até Deus. Por quê? Porque a sabedoria é a segunda Sefirot mais elevada. Ela só perde para Keter, a coroa da matéria. A coroa que depois desce para a coroa da matéria, que é o cérebro, né, a cabeça, enfim, está acima do cérebro e acima da cabeça, né? Então a sabedoria, que é Hokmah, associada ao arcanjo Raziel, Davi passou isso para Salomão e falou: venda tudo que você tem, busque a sabedoria e ela te honrará. Busque a sabedoria e ela colocará um diadema na sua cabeça, que também é um provérbio associado ao rei Salomão. Por quê? Porque ele aprendeu isso com o pai dele. Então, aos 16 anos, quando Deus aparece para Salomão em um sonho, ele pede sabedoria. Ele não pede riqueza, ele não pede um grande harém cheio de mulheres, ele não pede influência, ele não pede poder. Ele pede sabedoria para governar o povo. Então, Deus, além de dar a maior sabedoria do mundo,
deu a maior riqueza que um ser humano pode conseguir. Então não existiu, não existe, não vai existir um homem mais sábio e mais rico do que Salomão. Por quê? Porque Deus prometeu isso para ele. Por que Deus prometeu isso para ele? Porque Deus prometeu para Davi, pelo coração de Davi, que nunca faltaria um rei ou alguém no trono, para sentar no trono dos descendentes de Davi. Por quê? Porque Deus fez uma aliança perpétua com Davi, assim como fez com Abraão. Então, por que isso? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Apesar de Davi ser muito falho, Deus sempre agia com misericórdia com Davi. Mas por quê? Porque Davi sempre se arrependia, porque Davi